Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Campani e na aula de hoje nós vamos complementar as aulas sobre fatoração praticando fatoração de polinômios. A gente vai apresentar uma série de exemplos de grau de dificuldade progressivo, né, desde o mais simples, mais fácil até o mais difícil, né, mostrando então a aplicação, né, das técnicas que a gente já viu em videoaulas anteriores para fatoração de polinômios, ok? Então vamos começar? Vamos começar então com o primeiro exemplo, né? O exemplo A. O polinômio que está na forma expandida, que tem que ser fatorado, é o polinômio xy menos x. Bom, os dois fatores dessa subtração, o xy e o x, têm como fator comum x, né? Então a gente aplica aquela fatoração mais simples que existe, por fator comum, né? Baseada na propriedade distributiva, e resulta então em x vezes y menos 1. O segundo aí, o b, né, é 100 menos x ao quadrado, y ao quadrado. Bom, salta aos olhos que 100 é 10 ao quadrado e que x ao quadrado e y ao quadrado, a gente pode usar aquela propriedade da potenciação e juntar as duas potências numa só. Então fica 10 ao quadrado menos xy ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, bem manjado, é o produto da soma e da diferença, né? Então, a ao quadrado menos b ao quadrado, onde a é 10 e b é xy, é a mais b vezes a menos b. Portanto, 10 mais xy vezes 10 menos xy. O c, né, é ax ao quadrado menos y ao quadrado, né? Então, primeiro a gente vai aplicar a fatoração mais simples que existe, né? Fator comum é sempre a primeira coisa que se tenta. Se tem a possibilidade de fatoração por fator comum, faz isso primeiro, depois vê o que dá para fazer a mais. Então, primeiro se faz a fatoração por fator comum. Óbvio que o fator comum aqui nos dois termos dessa diferença, né, é a. Então fica a vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. O parênteses, ele ainda não é um fator irredutível, ele ainda pode ser fatorado, e ele é, de novo, a produto da soma e da diferença, né? Então fica a x menos y vezes x mais y, né? O d, pessoal, o d é 25x ao cubo menos 16x. Salta aos olhos que os dois termos têm fator comum. Então é a primeira coisa que se faz, ambos são divisíveis por x. Então fica x vezes 25x ao quadrado menos 16. Muito bem, agora vamos trabalhar o parênteses, porque o parênteses ainda não é irredutível, ainda dá para fatorar. Então saltou os olhos que 25x ao quadrado é o mesmo que 5x ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado é x ao quadrado. E 16 é 4 ao quadrado. Né? Então aqui de novo nós temos o produto da soma e da diferença. Né? Então isso fica x vezes 5x menos 4 vezes 5x mais 4. O e é m ao cubo p menos p ao cubo m, né? Aqui então nós podemos aplicar a fatoração por fator comum, né? O fator comum aqui é m vezes p, né? M vezes p, né? A gente faz a fatoração, né? Divide então m ao cubo p por m vezes p, dá m ao quadrado. E divide p ao cubo m por m vezes p, dá p ao quadrado. Tá? E agora, de novo, o parênteses é o produto da soma e da diferença, né? Então fica mp vezes m menos p vezes m mais p. O f, pessoal, é 3x ao quadrado y menos 6xy ao cubo mais 9x ao quadrado y ao quadrado. Né? Bom, em primeiro lugar, tem várias coisas aí que pode ser usadas como fator comum para aquele tipo de fatoração por fator comum. Né? Vamos ver o que tem de comum nos três termos. Vamos começar pelos números. A gente vai indo, né? Primeiro bananas, depois laranjas, depois maçãs. Né? Então a gente primeiro olha o número, depois olha as potências do x, depois olha as potências com y. Né? Vamos lá então. Então, entre 3, 6 e 9, tá? O fator comum é 3, né? Os três são divisíveis por 3. Ok? Então 3 vem para cá. Tá aqui já. Entre x ao quadrado, x ao quadrado, né? Os três são divisíveis por x, né? Então
Então, o fator comum, então, é x. E o y, entre y, y ao cubo e y ao quadrado, de novo, o y é fator comum desses três. Portanto, 3xy é o fator comum nesses três termos, né? Então, a gente pega esse termo, divide por esse termo divide por esse termo divide por esse, resulta nesse parênteses, né? Resulta, então, no final, em 3xy vezes x menos 2y ao quadrado mais 3xy. A dúvida agora é se esse parênteses ele pode ser fatorado de novo, tá? É possível, seria possível de fatorar, ok? Seria possível de fatorar. Nós vamos ver técnicas de fatorar esse tipo de coisa mais adiante, tá? Aqui nos outros exemplos, né, nos outros exercícios. Mas nesse caso específico, a gente vai ver que ele é um polinômio irredutível. Irredutível. Ele não pode ser fatorado pela técnica que eu vou mostrar já no exercício G, ok? Que é a técnica, então, de fatorar um trinômio do segundo grau. Nós temos aqui, na verdade, um polinômio do terceiro grau, mas se vocês observarem, tá? Todos os três termos desse polinômio, eles têm x como fator. Então, se eu colocar em evidência o x, fica x vezes x ao quadrado menos 2x menos 3. Bem, agora eu tenho um trinômio do segundo grau dentro do parênteses, eu posso fazer, que seria a possibilidade que eu teria aqui, né? O trinômio seria em y, né? Porque eu tenho um termo em y ao quadrado, um em y e um que é independente de y, né? Eu não fiz isso, mas se vocês quiserem fazer em casa, provar que isso aqui não é fatorável, isso aí tem um delta menor que zero, ele é irredutível, não é fatorável, né? Mas esse aqui não, esse aqui tem um delta, né? Que é delta igual a 16, né? Se fizer o Bhaskara direitinho, não mostra aqui. Então, delta igual a 16, então maior que zero, portanto tem duas raízes distintas, né? X' igual a menos 1 e x' igual a 3, né? E resulta então, portanto, vai o x aqui, né? E o parênteses é decomposto então nos seus dois fatores. X menos x' vezes x menos x duas linhas, né? X menos x', como x' é negativo, fica positivo, fica x mais 1. E x duas linhas, como é 3, fica x menos 3, né? Então esse aqui então é o polinômio fatorado. O exercício H, né? A gente tem 1 meio de x na 4 y ao quadrado mais 1 quarto x ao quadrado y na quarta, né? Bem, fator comum. Então, de novo, vamos banana com banana, laranja com laranja, etc. Primeiros números. 1 meio e 1 quarto. Que fator comum existe entre 1 meio e 1 quarto? O 1 meio. Por quê? Porque 1 meio é divisível por 1 meio e 1 quarto é divisível por 1 quarto e resulta em 1 meio. Ok? Muito bem. Então, 1 meio vem para cá. 1 sobre 2. X na 4, x ao quadrado. O fator comum, então, é x ao quadrado. Y ao quadrado, y na 4. O fator comum é y ao quadrado. Né? O que sobra dentro do parênteses, x ao quadrado mais 1 meio de y ao quadrado. Tá? Isso não tem nenhum produto notável para isso, portanto, esse polinômio dentro do parênteses é redutível e a fatoração termina por aqui. O exemplo I, né, é x ao cubo vezes y ao quadrado menos 2mxy na quinta, né? Bom, o fator comum, vamos lá para o fator comum. Primeiro vamos pegar o 2, que é número, né? 2. 2 tem aqui, né? Mas aqui não tem 2, não tem 4, não tem nada que dê para fatorar. Então o 2 não pertence ao fator comum, na fatoração do fator comum. O m está aqui, mas não está nesse termo. Não tem nesse termo, então também não está na fatoração do fator comum. X ao cubo e x, ok. X é fator comum, está aqui já multiplicando na frente. Y ao quadrado, y na 5, né? Óbvio que os dois são divisíveis por y ao quadrado. O y ao quadrado vem para cá. Sobra então, se fizer os cálculos direitinho, né? Então fica xy ao quadrado e dentro do parênteses sobra x ao quadrado menos 2my ao cubo. De novo, esse parênteses, ele é um polinômio irredutível, não tem produto notável para aplicar, não tem Bhaskara para aplicar, não tem nada para fazer aí, né? Então, para por aqui. Então, vamos para a letra J. J é
x ao quadrado menos y ao quadrado mais x. A minha ideia é fazer fatoração por agrupamento, né? Eu tenho que identificar primeiro os termos que eu posso fazer agrupamento, tá? Do jeito que está não dá, porque fazer agrupamento x ao quadrado menos y e x com menos y ao quadrado não vai funcionar. Esse agrupamento, como está aí, não... Nós temos que usar as propriedades comutativa e associativa para trocar a posição de algumas coisas, tá? E a minha ideia é trocar esses termos aqui de forma que eu agrupe pela propriedade associativa x ao quadrado menos y ao quadrado mais x, que é positivo, menos y, que é negativo. Por que isso? Porque agora, no primeiro parênteses, a gente pode aplicar de novo o produto notável, né? Que é o produto da soma e da diferença. Então, o primeiro parênteses fica x menos y vezes x mais y. E olha que eu posso agora fatorar para o fator comum, né? Porque o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho x menos y vezes x mais y, mais x menos y vezes 1, né? Porque esse termo aqui está sendo multiplicado por 1, né? Ok? Qual é o termo agora comum para fazer a fatoração por agrupamento? O termo comum aqui é o x menos y. Então, coloco em evidência x menos y. E dentro desse parênteses sobra, o que sobra? Sobra o x mais y e o 1. Então, dentro do parênteses fica x mais y mais 1. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos seguir. Agora, o k, né? O k é o polinômio 4y na 6 mais 4y na 5 mais y mais 1, tá? De novo, eu quero fazer fatoração por agrupamento, tá? E eu vou agrupar, então, os dois primeiros termos. O fator comum deles é 4y na 5. E vou agrupar os dois seguintes, né? E fica, então, assim. Eu coloco em evidência o 4y na 5, né? Aqui esses dois primeiros termos, fazendo fatoração por fator comum. O fator comum é 4y na 5. 4y na 5 vezes o parênteses y mais 1. E desse lado sobrou y mais 1 vezes 1, né? Vezes 1, ou 1 vezes y mais 1. Agora, nesses dois termos, o fator comum é y mais 1, que está aqui e está aqui nesses dois produtos. Então, a gente faz fatoração por fator comum, y mais 1 vezes o que sobrou. 4y na 5 mais esse 1 aqui, né? Mais 1. Ok? Então, fatoração por agrupamento. Letra L. A gente tem 2a ao cubo mais 6ax menos 3a ao quadrado b menos 9bx, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tá? Vamos fazer, então, por agrupamento de novo. Agrupando esses caras e agrupando esses caras, tá? O problema é que se o primeiro agrupamento é uma soma, o segundo também tem que ser uma soma. Então, eu tenho que usar a propriedade da inversa aditiva e agrupar os dois com um negativo na frente, de forma que dentro do parênteses fique positivo. Embora os dois termos sejam negativos, dentro do parênteses fica tudo positivo, porque esse termo é uma soma, tem que ser uma soma no segundo parênteses, tá? E a negação fica aqui. Então, vamos lá. Os dois primeiros termos que eu vou agrupar, o fator comum é 2a. Então, fica 2a vezes a ao quadrado mais 3x. Os dois seguintes, o fator comum é 3b. Então, fica menos 3b vezes a ao quadrado mais 3x. E a razão porque eu precisava de uma soma aqui, porque agora, na sequência, eu vou fazer de novo a fatoração. Para terminar a fatoração por agrupamento, fica a ao quadrado mais 3x vezes 2x menos 3b. Ok? Então, agora a letra M, né? X ao quadrado y mais 2xy ao quadrado menos 2xy menos 4y ao quadrado. Bom, a primeira coisa que tem que fazer, salta aos olhos, que nessa expressão y é fator comum. Né? Então, é interessante que eu já fatore, né, o y. Tá? A primeira coisa que eu faço é fatorar y. Né? O y vem para cá, sobra aqui x ao quadrado. Aqui sobra 2xy, aqui sobra menos x e aqui sobra menos 4y, né? E agora, o parênteses tem 4 termos. Isso está cheirando, né? A coisa cheira. A matemática tem cheiros. Não pensem que não tem cheiro. Tem cheiro. Tem que cheirar a coisa.
Quando tem 4 termos, cheira ao quê? Fatoração por agrupamento. Vamos agrupar então quem? Vamos agrupar o x ao quadrado e o 2xy. E vamos agrupar o 2x e o 4y, só que como aqui é uma soma, esse tem que ser uma soma. Então, de novo, eu coloco o sinal na frente, uso a propriedade da inversa aditiva, e o parênteses fica positivo. Então, fica o y fora do colchete multiplicando tudo, porque ele já estava lá, né? Fora do parênteses, né? Esse parênteses aqui mudou para colchetes, para facilitar a visualização. Nesses primeiros dois que eu agrupei para fatoração por agrupamento, o fator comum é x, então fica x vezes x mais 2y, e o seguinte é menos 2, é óbvio, né? Então fica menos 2, e dentro do parênteses fica x mais 2y, é uma soma conveniente, né? Porque agora eu tenho os dois parênteses são fatores comuns, né? E vou terminar então a fatoração por agrupamento. Pego o y que está multiplicando lá fora do colchete, pego o x mais 2y, que é o fator comum, e o outro fator é x menos 2, que é o que está multiplicando o parênteses do x mais 2y, né? E esse é o final da fatoração. O n, né, é 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 12xy mais 12, né? Iniciamos então com fatoração por fator comum, né? A fatoração por fator comum, o 3 é fator, né? Porque ele divide o 13 e divide o 12, né? Então 3 sobra x ao quadrado e y ao quadrado. Eu já convenientemente junto os dois usando aquela propriedade das potências que a gente já viu. Junto tudo numa potência só. Aqui fica menos 12, desculpe, menos 4xy, menos 4xy, né? Que dividiu por 3, 3 é o fator comum, mais 4. Mais 4, que é 12 sobre 3, 4. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma transformação de variáveis que não precisava, mas facilita as coisas quando a gente vai fazer o cálculo, né? Que é, só para ficar mais claro, essa mudança de variáveis, eu vou fazer com que xy seja igual a um z. Então aqui vai ficar z e aqui vai ficar z. Eu fiz z igual a xy. Z aqui, z aqui. Então fica 3 vezes z ao quadrado menos 4z mais 4. Só troquei xy por z. Para facilitar, aqui eu tenho um trinômio do segundo grau e tem lá um produto notável, né? Esse é um quadrado perfeito. É o quadrado da diferença, né? Com o a, é a menos b ao quadrado, com a sendo z e o b sendo 2. É fácil ver isso. Isso dá o quê? Opa, vai dar 3 vezes z menos 2 ao quadrado, né? Então eu estou usando aquele produto notável, o quadrado da diferença. E agora nós retornamos, né? Já que a gente fez a transformação, vamos desfazer ela. O z aqui é xy, fica 3xy menos 2 ao quadrado. O exemplo O, y a 4 menos 6mxy ao quadrado mais 9m ao quadrado x ao quadrado. De novo, a gente vai fazer uma transformação de variável, tá? A gente vai assumir um z que é y ao quadrado, tá? Então, o polinômio original fica assim, o primeiro termo, y na 4, se z é y ao quadrado, y na 4 é y ao quadrado, que dá z ao quadrado. O segundo é menos 6mxy ao quadrado, como y ao quadrado é z, né? Fica menos 6mxz. E o terceiro e último termo do trinômio, que agora virou, era um trinômio do quarto grau, né? Agora eu transformei num trinômio do segundo grau, ficou com a transformação de variáveis, ficou z ao quadrado, menos 6mxz mais 9m ao quadrado x ao quadrado. Posso fazer Bhaskara. O a é o coeficiente do z ao quadrado, é 1, o b é menos 6mz, já que a variável, é menos 6mx, já que a variável do Bhaskara vai ser o z, e o c é o que sobrou aqui, é o 9m ao quadrado x ao quadrado. Eu já fiz o delta dá zero, é só fazer os cálculos direitinho, né? E o x então é 6mx mais menos zero, né? Dividido por 2, que dá 3mx, tá? Então isso na verdade, como o delta é igual a zero, isso na verdade era o quê? Eram duas raízes idênticas. Então, se vocês se lembram, lá na aula de propriedades da álgebra, a gente tem que fazer a variável z menos a raiz ao quadrado. Então, fica
é z menos 3mx ao quadrado, e aqui eu retorno, a gente fez aquela transformação de variável z igual a y ao quadrado, eu retorno z para y ao quadrado, e o resultado então, final é y ao quadrado menos 3mx ao quadrado, né? E está concluída então a letra O, vamos para a letra P. A letra, a letra P é m elevado à quarta x ao quadrado mais 4m ao cubo xy mais 4y ao quadrado m ao quadrado. Bom, primeira coisa, tem fator comum aí, que é o m ao quadrado, né? Isso é óbvio. O x não é fator comum porque ele consta aqui e aqui, mas ele não tem, não é fator desse termo. O y não aparece aqui e aqui, mas não é fator desse, né? Então o único número, eu tenho 1, 4, 4, não tem fator em comum, né? Só se tivesse alguma coisa múltiplo de 4 aqui, né? Então sobrou só o m ao quadrado, que é fator. Então fatorando por fatoração, fatoração por fator comum, né? Fatorando então esses três termos, fica m ao quadrado, mx, na verdade, m ao quadrado, fica m ao quadrado, x ao quadrado, mas eu já junto, né? Para poder depois aplicar um produto notável, né? Junto as duas potências, m ao quadrado, x ao quadrado é o mesmo que mx ao quadrado. Aqui fica 4ymx, eu já junto mx. E aqui fica 4y ao quadrado só, né? Esse colchete aqui, na verdade, é um produto notável, né? É o quadrado da soma. É o quadrado da soma. Ou seja, é a mais b ao quadrado, onde a é mx e b é 2y, né? Porque aqui 4y ao quadrado é o mesmo que 2y ao quadrado, né? Então fica, o resultado final fica m ao quadrado vezes mx mais 2y ao quadrado. O item Q, pessoal, é 9 ao quadrado x ao quadrado menos 6ab ao cubo x mais b na sexta. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que enxergar aí, né, é que a gente tem como fator comum o 9. Opa, mas o 9 não é fator comum aí. Isso está muito estranho, né? Por que eu estou fazendo fatoração por fator comum e fatorando 9, tá? Isso é uma estratégia que vocês vão entender lá no final, né? A estratégia é obter aqui um ax ao quadrado menos 2 terços de ab ao cubo x mais b na sexta sobre 9. Observem que isso aqui são os termos originais dividido por 9. E aí, o que eu faço? Isso aqui é um trinômio do segundo grau, é o quadrado da diferença, então fica 9 vezes ax menos b ao cubo sobre 3 ao quadrado. Eu só quis fazer por partes, tá? Agora o 9, para o 9 entrar dentro desse parênteses, né, que está o quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz quadrada do 9, porque se ele entra dentro do quadrado, lá dentro ele tem que ser, não pode ser 9, ele tem que ser 3. Então ele fica multiplicando como 3, fica 3ax menos b ao cubo ao quadrado. O último exercício, sim, aquele que eu acho que é um dos mais difíceis, na minha opinião, esses últimos são mais difíceis, né? É o R. Estamos finalizando então a nossa aula de prática de fatoração de polinômios, né? Então, esse aqui é difícil porque tem muitas frações. Eu já encaminhei essa ideia de frações aqui, né? No exemplo anterior, fiz isso exatamente para encaixar frações, para preparar vocês para esse aqui, né? Esse aqui. Então, vamos lá. É 1/9 de x ao quadrado menos 1/6 de xy mais 1/16 de y ao quadrado, né? Aqui o fator comum é 1/9. De novo, é meio estranho, né? Porque 1/9, será que divide 1/6 e 1/16? Bom, vamos ver isso. Vamos ver o que acontece, pessoal, aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente tem esse polinômio aqui, ó. Esse polinômio aqui, que é um trinômio do segundo grau, em x, né? Porque a gente tem um termo com x ao quadrado e um com x. E um que é independente de x, tá? Então, o A é 1/9, o B é menos 1/6 e o C é 1 sobre 16avos, tá? Então, a fatoração desse polinômio, tá? É a seguinte, se o A é 1/9, o B é menos 1 sobre 6y
e o C é y ao quadrado sobre 16, fica esse Bhaskara aqui, tá? Se notarem, o interior da raiz se anula, portanto, são raízes idênticas. 1/6 de y dividido por 3/9 dá 3/4 de y, tá? Então eu vou ter um termo que é x menos, a raiz é isso, portanto, o quadrado da diferença fica x menos 3/4 y, porque isso é a raiz desse polinômio, né? Multiplicado pelo a, né? Que eu tinha que pôr em evidência aqui, né? Porque a gente sempre, a gente aplica o Bhaskara, tá? Mas multiplica pelo a, né? O 1/9 tinha que ser multiplicado, ok? Multiplica por 1/9, ok? Fica o a sempre na frente. É que a gente nos outros exercícios não tinha esse a, porque o a era igual a 1, né? Agora sim, a gente encontrou esse a aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo fatoração usando fórmula de Bhaskara, né? Calculei a raiz, faço x menos 3/4 de y ao quadrado, com o a multiplicando na frente. Bom, para colocar esse a dentro do parênteses, pode ser interessante isso, né? Embora isso aqui já seja uma fatoração plausível, né? Para colocar 1/9 para entrar dentro de um quadrado, ele tem que entrar como raiz quadrada de 1/9, que é 1/3, né? E aí eu faço aqui a distributiva, fica x sobre 3 menos y sobre 4 ao quadrado, e essa então é a fatoração final do R. O R é um pouquinho mais complicadinho, tem mais algumas coisas, tem aquela fatoração do 1/9 lá para frente, né? Que às vezes os alunos se esquecem, né? Que o A aqui não é 1, né? Então tem que multiplicar por 1/9. E então é isso, pessoal. Espero que vocês estudem, né? Então tá, pessoal. Um abraço para vocês, tá? Tchau.